É, rapaziada, dá pra fazer mais, hein? Mas quando quis, jogou bola. Vamos trocar uma ideia? A galera sabe que eu sou apaixonado pelos jogos às 9h30 da noite, né? E daí você deve tá falando, pô, Perinão, mas hoje é sexta, né, velho? Vocês acreditam que eu vou trabalhar amanhã? Eu nunca vi funcionário público trabalhar de sábado, rapaziada. Eu acho que eu tô tendo um pesadelo. Porque não é possível, eu vou ter que trabalhar no sábado o dia inteiro ainda, rapaziada. Mas graças a Deus aí eu tenho um emprego pra pingar moedinha pra comprar os mini crack, né, velho? Então tá bom, tá bom. Rapaziada, seja bem-vindo, deixa o like, se inscreva. Vamos falar sobre a primeira vitória do Brasil na Copa 2026. Tá, vou fazer todos os jogos da seleção com essa camisa, hein? Até a final, onde seremos hexa. Vamos lá, vamos torcer pra isso, né? Rapaziada, a seleção brasileira entra com mudanças, né? Ontem eu fiz um vídeo que eu comentei, eu colocaria o Cunha como falso meia e o Endrick na frente. Alterações, Danilo na lateral direita, eu também tinha comentado o Danilo na lateral direita no vídeo também. O Danilo entra como lateral direito, que é o ofício dele, né? Já não é mais aquele lateral ofensivo como antigamente, mas é um lateral ali que defensivamente ele dá conta do recado, melhor que o Ibañez, que nem lateral era. Mantém Casemiro e Bruno Guimarães, Paquetá como meia, e aí ele coloca o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. E cara, eu assisto aos jogos do Manchester United na Premier League, né? Eu achei a última temporada, acho que eu assisti, vamos pôr aí, dos 38, acho que eu assisti uns 30, 31 jogos, no mínimo, do Manchester United. O Matheus Cunha, cara, ele tá jogando muito bem. E quando eu falo do Matheus Cunha no canal, a galera torce o nariz. Não, porque não sei que tem o cara não manja nada, tal, tem um ou outro aí que gosta de encher minha paciência, né? Cara, realmente o Matheus Cunha, ele não é aquela Brastemp toda, aquela coisa que a gente tá acostumado aí nos anos 90. Mas, cara, em vista da matéria-prima que nós temos hoje, o Matheus Cunha é um cara que consegue desempenhar. Como eu disse, ele mantém um nível muito bom na Premier League há 2, 3 temporadas. Ele foi comprado por 70 milhões de libras, se eu não me engano, essa temporada pelo United. Só que ele vinha fazendo boas temporadas pelo Wolverhampton. Então, assim, dentro do cenário que nós temos ali de peças, eu pedi assim Matheus Cunha. Porque é um cara que tá desempenhando bem na maior liga do mundo. E hoje ele conseguiu aí fazer 2 gols, criou chances. Ah, mas é contra o Haiti. Tá bom, mas o jogo foi contra o Haiti. Eu não posso comentar um jogo contra o Haiti tendo como base o jogo contra a Alemanha, contra a França. Porque o jogo foi contra o Haiti. Então a gente tem que comentar. Eu adoro quando o Corinthians pega um time ruim. E normalmente o Corinthians perde de time ruim. Mas pega um time ruim e ganha. Daí a galera, mas bateu em bêbado. Mas o jogo foi contra o time X. Como que eu não vou comentar em cima daquele jogo? Então o jogo foi contra o Haiti. A seleção de pior colocação no ranking da FIFA dessa Copa do Mundo. E fez o que tinha que fazer. Vencer com autoridade. Fez um primeiro tempo muito bom. 3-0, era para ser mais, né? Teve gol impedido e tal. O segundo tempo tirou o pé do acelerador, ainda assim teve gol impedido, teve bola na trave. Era jogo para fazer facilmente 5, 6, 7. O Brasil tira o pé. O Brasil perde o Rafinha no começo do jogo, né? Uma lesão muscular, muito provavelmente. Então os caras, mano, eles têm essa jogador, eu sei que eu sou jogador, né, velho? Eu não sou profissional, eu jogo aqui meus rachinha e tal. Só que, pô, você sabe quando o músculo tá dando aquela... Principalmente na panturrilha, né? Eu tenho a panturrilha meio... Quando dá aquela puxadinha, você... Opa, deixa eu dar uma segurada aqui, velho. Pô, segundo jogo da fase de grupos contra o Haiti, você acha que os caras vão ficar correndo aí? Vini Júnior, pá, mano, os caras dão uma segurada. Até porque o Rafinha, repito, saiu machucado. O Rafinha que tinha tido a chance fez o gol, tava impedido. Aí depois ele teve uma outra chance, também tava impedido, mas ele dá uma cavadinha ali por cima do goleiro, acaba saindo. Enfim, o Rafinha, a impressão que eu tenho, rapaziada, eu não sei se vocês têm essa impressão, tá? Parece que o Rafinha ele tá um pouco nervoso. O Rafinha ele tá um pouco ansioso com a camisa da seleção brasileira. Desde aquele episódio lá contra a Argentina, parece que ele tá meio... Porque o Rafinha é bom de bola, velho. O Rafinha é bom de bola, ele desempenha bem lá no Barcelona. Só que as últimas atuações do Rafinha, parece que desde março do ano passado que ele não faz gols, né? 8 jogos, 9 jogos. Que ele não faz gol com a amarelinha. Mas assim, não só questão de gol. Questão de desempenho.
Eu vejo o Rafinha um pouco nervoso. Situações básicas ali de 1-2 tal, ele acaba tendo decisão precipitada, saindo antes do tempo, ficando impedido, nas finalizações. Então eu acho que se ele trabalhar um pouquinho ali, essa ansiedade dele, esse emocional dele, ele pode agregar aí pra gente, tá? Isso vamos ficar na torcida, obviamente, para ele não ter tido uma lesão mais grave, né? Porque assim, sai machucado, foi músculo, né? Posterior, muito provavelmente, da coxa. Então assim, vamos torcer ali para ele não ter tido nenhuma lesão de maior gravidade aí, porque é um jogador importante, a gente torce muito aí para a recuperação dele, para ele ser útil no resto da Copa do Mundo, logicamente. No seu lugar, já que eu falei do Rafinha, entrou o Ryan. O Ryan não entrou bem, cara. Eu gosto do futebol do Ryan. Não entendi a questão de preferência do Ancelotti, porque o Luiz Henrique, na minha visão, ele é o reserva imediato do Rafinha, porque o Luiz Henrique ele vem entrando muito bem nas partidas. Tanto nos amistosos, eliminatórios, ele estava muito bem. Aí o Rafinha se machuca, ele coloca o Ryan. Eu não sei se o Luiz Henrique estava sentindo alguma coisa, né, que foi ali, não entrou tal, mas assim, no treinamento ali o Ancelotti tem, né, mais embasamento, tem mais informações ali para optar pelo Ryan. Ryan acabou não entrando tão bem, né? Aí no segundo tempo ainda entra o Endrick, fez gol, mas estava impedido. Entra o Ederson, entra também o Martinelli. Enfim, mas o Brasil acaba não fazendo gol. Além desse lance do Luiz Henrique, eu queria também comentar, o Cunha eu já falei, né? Eu queria comentar também a respeito do Paquetá, que é um jogador que eu fiz críticas no vídeo de ontem, né? Que para mim o Paquetá não tem bola para ser titular. Preferi ali, novamente, o Cunha flutuando com o Endrick na frente, aquele fuzuê. Só que jogou muito bem o Paquetá hoje. Jogou fino da bola. Novamente, contra o Haiti, daí pega a França, ele não faz nada. Espera pegar a França, espera o cara jogar e aí a gente vem aqui descer mamona. Mas hoje jogou bem. Jogou bem. Tanto na composição de meio campo, ocupando os espaços, bons passes, excelentes lançamentos no gol do Vini Júnior, no terceiro gol. Um passe magistral, ele já tinha dado um passe pro Rafinha, que o Rafinha tava ali, deu a cavada em condição irregular, se eu não me engano foi o próprio Paquetá que deu esse lançamento. Uma ótima partida do Paquetá. O Brasil como um todo foi bem, como um todo. Mas eu tô dando foco para esses atletas que realmente foram atletas que a gente esperava um pouco mais na estreia. E nós não fomos correspondidos, podemos colocar assim. Realmente fizeram uma partida muito abaixo. Então o Paquetá é um cara, tem as suas limitações. Eu sempre gosto de falar, não é um Kaká, não é um Rivaldo, não é um Ronaldinho Gaúcho, muito longe disso. Mas dentro do que a gente tem na seleção brasileira, é o armador do time, né? Se você opta por um cara armador, um cara, assim, realmente um meia armador e não um Cunha, um cara que vai ser improvisado, o Paquetá é o nome ideal. Ainda que eu considero ele um reserva ali da seleção brasileira. Mas hoje foi muito bem. Ele fez o que um armador faz, municiar. Lançamento, passe em profundidade, quebrando linhas. Realmente uma excelente partida do Lucas Paquetá. Então sempre que eu venho aqui criticar, o jogo seguinte o cara tem a oportunidade de fazer eu elogiá-lo. Não que a minha opinião, eu sou um bosta, né? Mas assim, o canal é meu, tem meu nome, então eu tô falando aqui o que eu acho. Casemiro e Bruno Guimarães também foram muito criticados e com razão no jogo de estreia contra Marrocos. Não tiveram muito problema, né? O camisa 10 dos caras é o melhor. Belegard, alguma coisa assim, ele joga na Premier League. Se eu não estiver enganado, ele joga no Wolverhampton. Tenho quase certeza, sei que ele fez até gol no United. Se eu não estiver falando muita groselha aqui, tá? É o melhor do time e só. É um time, limitadíssimo, né? Não tem muito o que falar. Agora é o seguinte, Marrocos venceu a Escócia pouco tempo antes, né, do jogo da seleção brasileira. E na quarta-feira vamos enfrentar a Escócia. Aí, grandes chances, a Escócia é inferior a Marrocos, não só porque perdeu, é porque de fato o Marrocos era para ter feito até mais gols, né? Apesar que no segundo tempo a Escócia melhorou um pouco. Mas é um time limitadíssimo, tá? Vamos ver, segunda, terça aí eu posso fazer vídeo sobre Brasil e Escócia pra gente trocar uma ideia. Mas o Brasil hoje fez o que se esperava. 3, era para ser uns 5, 6, 7, se apertasse, tirou o pé, porque o campeonato ainda vai correr aí, os caras estão, deixa eu segurar um pouco aqui, pelo menos essa foi a minha visão. O que vocês acharam da segunda partida da seleção brasileira, rapaziada? Comente aí, tamo junto, é nóis.